Boa tarde, meu nome é Karina. Eu sou estudante de licenciatura da Pedagogia da Faculdade Unifael. E eu vim aqui hoje apresentar meu TCC com o tema sobre as contribuições da literatura afrodescendente no processo de ensino e aprendizagem. O trabalho apresenta de modo sucinto as contribuições da literatura afrodescendente no processo de ensino e aprendizagem nos espaços escolares. Nessa perspectiva, questionamos assim: esse trabalho tem o objetivo geral compreender as contribuições da literatura afrodescendente no processo de ensino e aprendizagens, e os objetivos específicos são pesquisar publicações sobre o tema e suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem, conhecer os principais autores e suas publicações, analisar a importância da literatura afrodescendente nos espaços escolares, a metodologia para realizar a pesquisa, que é atualmente a literatura afrodescendente, que tem resultados positivos em relação às contribuições no processo de ensino e aprendizagem e tem ampliado cada vez mais as publicações de autores referentes a esse tema. As contribuições da literatura afrodescendente no processo de ensino e aprendizagem. A realidade educacional tem estimulado a convivência e a valorização da literatura afrodescendente, principalmente após a homologação da Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que prevê o ensino da história e da cultura afro-brasileira na rede de ensino do nosso país. E assim trazendo novas perspectivas em relação à literatura afrodescendente nos espaços educacionais. Portanto, ao aprofundar mais a leitura em relação à temática, é possível compreender que essas discussões trouxeram avanço significativo aos afrodescendentes. Com essa realidade, Munanga nos diz a importância de trabalhar a literatura afrodescendente e afro-brasileira nos espaços escolares, mas ainda encontra em realidade divergente por alguns professores por não terem preparo ou preconceito introduzidos desde a infância, não sabem lidar com situações de discriminação no ambiente escolar. Concordando com o autor, acredito que é necessário o professor ter uma nova postura perante as relações raciais e buscar, através de práticas pedagógicas, modos de despertar seus alunos a autoestima, a valorização da sua raça, como também se autoconhecer e conhecer a sua ancestralidade, para a partir daí sentir a vontade de falar sobre o tema, sobre a cultura africana. Nesse sentido, reconhecer a origem e a importância da literatura afrodescendente é um caminho que oportuniza a libertação das imposições eurocêntricas, que ao longo do século vivido faz parte do imaginário da sociedade, e a partir do conhecimento do passado africano, pois todo esse processo ainda precisa ser ampliado dentro dos espaços escolares para que assim seja possível construir um presente afro-brasileiro. Portanto, uma literatura com propostas de representação do negro que rompa com esses lugares de saber pode trazer imagens enriquecedoras, pois a beleza das imagens do negro como protagonista são exemplos favoráveis à construção de uma identidade e de sua autoestima. Isto pode desenvolver um orgulho nos negros de serem quem são, a sua história e sua cultura. Em relação à literatura afrodescendente, é necessário citar o nome de uma romantista brasileira que foi uma das autoras negras, chamada Maria Firmino. Diante de um exposto, ainda tem relação aos autores de publicação da literatura afrodescendente, podemos citar a escritora Carolina Maria de Jesus. Já em relação à literatura afrodescendente infantil, o livro Cabelo de Lelê, um livro escrito por Valéria Belém, que foi editado em 2007, traz o conteúdo que foi elaborado a partir de uma menina negra, dotada de cabelos cheios de rebeldes cachinhos. E seguindo em relação à publicação da literatura infantil e juvenil, o livro da autora Heloísa Lima, o livro Histórias da Preta, foi escrito por Heloísa Pires Lima e editado em 1998.
O livro é dividido em apresentação África, o roubo do tesouro, são direitos ou são tortos? Histórias da Preta, histórias do Candomblé. Falar sobre a importância da literatura afro-brasileira faz-se importante no presente momento. A educação brasileira ainda passa por um processo de mudanças em relação ao tema, mas vem ganhando cada vez mais notoriedade na busca da erradicação do preconceito e da discriminação. Além disso, sendo a cultura elemento formado quando essa leva à reflexão e a reflexão ao seu tempo leva a atitudes, torna-se de suma importância o papel transformador da literatura afro-brasileira. Por esse motivo, mais do que nunca, preciso revisitar as nossas histórias e trazer as vozes daqueles que vivem diariamente o racismo. É importante compreender que a literatura afrodescendente veio para contribuir em relação a esses avanços, principalmente nos espaços escolares, que tem como finalidade contribuir em desenvolver um grande papel na mudança social, tendo ela um espaço preponderante para a eliminação das discriminações, desigualdade e estereótipos raciais. Mas esse contexto, em relação à literatura afrodescendente, precisa de aporte e pesquisa que possibilitam contribuir na construção da identidade da criança negra, que ainda sofre com situações excludentes, que são históricas. Diante disso, articular a importância da literatura afrodescendente nos espaços escolares é propor práticas pedagógicas nos espaços da sala de aula, é trazer para os alunos uma nova concepção de conhecer e compreender a importância da literatura afrodescendente para a formação da nossa cultura e da nossa sociedade brasileira. Nesse sentido, a literatura afrodescendente vem ganhando espaços nos meios educacionais, possibilitando ampliação e aumento de autores negros das publicações referentes ao tema, para que todos tenham acesso e assim consigam realizar leituras e conhecer as novas concepções pedagógicas em relação à pesquisa. É necessário a inclusão e discussão da literatura afrodescendente como parte integrante da matriz curricular e de suas contribuições na formação da sua cultura e da sociedade brasileira. Portanto, os objetivos da pesquisa foram alcançados em relação ao tema, trazendo novos conhecimentos em relação à literatura afrodescendente nos espaços escolares, na sala de aula, contribuição para reduzir as ações discriminatórias que ocorrem todos os dias nas escolas. Com isso, a pesquisa trouxe nas concepções o aprofundamento do assunto por meio da publicação teóricas referente ao tema, e a literatura trouxe ainda o resgate da cultura afrodescendente e do afro-brasileiro, proporcionando a construção do senso crítico e reflexivo do indivíduo, construindo uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa. Assim, falei no meu TCC, agradecendo a todos os professores e agradecendo a minha orientadora, Valéria, pelas correções, e o meu muito obrigado.